A minha proposta hoje é falar sobre esse tema. Enfim, construindo um futuro feliz. Capítulo 4 de Ruth, deixe aberto. Chegamos no capítulo 4 e entendemos o seguinte, que o livro inteiro de Ruth nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas é a providência carrancuda de Deus, que revela uma face sorridente. O John Piper, um dos pastores mais eminentes do nosso tempo, escreveu este livro, O Sorriso Escondido de Deus. Indico esse livro a todos que quiserem adquirir, ler e fazer uma boa leitura para o entendimento da providência de Deus versus sofrimento humano. E ele diz nesse livro que por trás de cada providência carrancuda esconde-se uma face sorridente de Deus. E o livro de Ruth retrata essa verdade. Começa com tristeza da morte e termina com a alegria do casamento e a alegria do nascimento. Começa com 3 funerais e termina com um casamento que, querendo ou não, temos os reflexos dele hoje aqui no século 21, aqui em Chapadão do Sul. Por quê? Porque de Ruth e Boaz nasce Obed, que depois de Obed nasce Jessé, de Jessé nasce Davi, o rei Davi, e 28 gerações depois de Davi, nessa linha de descendência, nasce o nosso Senhor Jesus, e a salvação chega até nós. Então faz todo sentido para nós a história desse livro. Também ele nos fala das impossibilidades humanas, tornando-se realidades pela ação divina. Aquilo que era impossível ao ser humano reconstruir, Deus, com a sua graça, vai reconstruindo, refazendo, a restauração. Também nos fala que o fim da linha na perspectiva humana pode ser o começo da ação de Deus. Quando Noemi diz, a minha história terminou, aí Deus começa a reconstruir a sua história. Também esse livro nos ensina que nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Isso está num livro que Ricardo Gondim escreveu sobre Ruth, um comentário a respeito de Ruth, e ele numa das frases diz isso, que a derrota nunca é o fim da linha para um cristão. E também que o sucesso não deve embebedar ninguém, não deve nos tirar da ideia que somos finitos nessa terra. Nenhuma coisa, nem outra pode tomar o nosso coração. E o livro de Ruth nos ensina isso. E quando chegamos então ao capítulo 4, o último capítulo deste livro da Bíblia, nós podemos encontrar pelo menos 3 blocos, e eu quero falar sobre eles aqui. O primeiro deles, falando do resgate, a porta para um futuro sem pendências. Então, em primeiro lugar, dos versículos 1 até 9, um futuro feliz se constrói livre de pendências. Acompanhe comigo, versículos 1 indo até o 9. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas a tem para vender. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata-a. Senão, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador, agora ele pulando fora do negócio,
Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quando há resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-a tu. E tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Um futuro feliz se constrói livre de pendências. É o que eu vejo nesses 9 versículos que lemos. Boaz afeiçoou-se com Ruth logo desde o primeiro encontro. E Boaz era um homem rico, piedoso, legalmente qualificado para salvar os bens de Noemi e também os bens que seriam do futuro de Ruth. E Boaz já tinha provado, já tinha dado provas do seu amor por Ruth. E é interessante que aqui, num primeiro momento, nós encontramos Boaz desfazendo as pendências do passado para que o futuro feliz se reconstrua para a vida dele, para a vida de Ruth, para a vida de Noemi. É interessante que até um pastor norte-americano da cidade de Vista, em Califórnia, ele faz essa colocação de que ele, trabalhando com homens, encontros de homens, palestras para homens, convidando palestrantes para virem à sua igreja falar com homens, ele diz o seguinte: 0% dos pastores convidados para falar às conferências masculinas, aos eventos nossos dos homens, 0% pensou em falar no livro de Ruth, alguma coisa sobre este livro. E é interessante que o livro de Ruth, apesar de ter o nome de uma mulher, apesar de serem 2 protagonistas, Ruth e Noemi, nos traz com mais detalhes o que é um homem de honradez, o Boaz. E então é um material farto para falar com os homens, dentro do livro de Ruth. Então, para nos livrarmos de um passado enrolado, nós precisamos ter atitudes de honradez. E é isso que Boaz nos ensina. Por exemplo, Boaz nos ensina que ele é resoluto. No capítulo 4, versículo 1, quando termina o capítulo 3, Boaz e Ruth já têm a intenção de casar, mas ainda precisa entrar uma pessoa que teria os direitos nos negócios da família, o outro resgatador, aquele que era chamado o resgatador mais chegado do que o Boaz, aquele que tinha mais direitos na compra daquelas terras que deveriam voltar para Noemi. E é interessante que Boaz pretende fazer as 2 coisas: casar com Ruth e também salvar os bens da família, resgatar os bens da família, pois Elimeleque e também o marido de Ruth, e também o marido de Orfa morreram. E se ele não fizesse isso, não haveria descendência para o nome de Ruth. Ele poderia resgatar a terra sem o casamento, mas uma geração depois, novamente não havendo descendentes, esta terra estaria novamente entrando sendo perdida pela família. E ele coloca no coração as 2 coisas: casar com Ruth e salvar os bens da família de Noemi e de Ruth. Ele não adia a decisão. Ele vai para a porta da cidade e ele fica aguardando que o resgatador passe. Ele fica observando, ele quer encontrar, ele precisa encontrar, ele tem pressa em encontrar quem pode legalmente salvar a família. Pois bem, aqui nós vemos um homem resoluto.
Se a precipitação é um mal que devemos evitar, a indecisão também é um outro erro que nós não podemos cometer. Já viu aquele cara que fica enrolando, né, postergando o relacionamento, e já 8 anos namorando, já mais 3 anos de noivado, e quando chega e diz assim, olha, vamos pensar no casamento, qual é a ideia, né? Estamos no mês de agosto, aí o cara diz assim, olha, vamos esperar passar esse restinho de ano, porque eu tenho aí algumas coisas para resolver, mas assim, quando entrar janeiro, tranquilo, olha, aí sim as coisas vão acontecer. E vem o janeiro de 2026, e vem o janeiro de 2027, e nada. Não é gente para construir futuro sólido. Acontece que a indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. A indecisão é a decisão de se abster, de tomar postura. A indecisão é a decisão de ver a vida passar e sem fazer algo. A indecisão é a decisão de não deixar a linha de conforto. A indecisão é a decisão de não ser resolvido. Só que quem não se decide pela posição, quem decide não se posicionar, decide fracassar. Mas não foi assim com Boaz, homem resoluto, também cauteloso. Ele vai à porta da cidade, diz o texto. O portão da cidade não era apenas a entrada e a saída de uma cidade. Era lá que os negócios eram resolvidos. Não havia o fórum em forma de prédio na cidade. O tribunal não funcionava numa sala, mas no portão da cidade, ao ar livre. O portão era o centro da vida da cidade. Era o lugar onde qualquer assembleia importante acontecia. Era o lugar onde os processos judiciais eram resolvidos. Era o lugar onde pessoas condenadas poderiam ser absolvidas ou poderiam dali já ir para a morte e a execução. Ali eram feitos negócios importantes. As portas da cidade é que pessoas entravam com seus pedidos de auxílio. É por isso, por exemplo, que em Mateus 16, versículo 18, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele está falando assim, que os processos, os juízos do inferno, ele está falando que o poder legislativo do inferno não prevalece contra a igreja. Então, as portas da cidade, é para lá que Boaz vai para começar o seu negócio. Ele encontra o remidor, e aí na porta da cidade é que ele decide entrar com o pedido pelos bens de Noemi e também para concluir o seu intento de casar com Ruth, já que o noivado havia sido no capítulo 3. De acordo com a lei de Moisés, a terra não podia ser vendida perpetuamente, por ser ela possessão do próprio Deus. Mas havia uma lei sobre o uso da terra, dizendo assim, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Noemi era pobre, viúva, e tinha perdido as terras. Contudo, a obrigação da família agora era cuidar para que a propriedade não se perdesse. E Boaz tinha um resgatador na frente, alguém que tinha mais direitos do que ele. E é com esse homem que ele se encontra à porta da cidade para negociar. À porta da cidade, cauteloso, buscando os meios normais daquela época. Então, se queremos construir um futuro livre de pendências, precisamos ser cautelosos. Ele também foi prudente, versículo 2. Boaz tomou 10 homens, os anciãos da cidade, e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Ele convida 10 anciãos para olharem, observarem o negócio que está sendo feito.
era a testemunha de uma passagem de escritura, era testemunha de um casamento, eram testemunhas de um casamento que haveria de acontecer. Era uma espécie de tabeliões, de juízes. E o número 10, as 10 testemunhas, dizem respeito exatamente a isso. Um negócio importante sendo confirmado. A ideia do número 10 aqui. Então, se queremos construir um futuro livre de pendências, precisamos ser prudentes. Mas também Boaz é honesto. Versículos 3 e 4, nós encontramos ele dialogando com transparência e honestidade com o resgatador mais próximo, aquele que estava na frente para os negócios, aquele que poderia fazer o negócio do resgate da terra de Noemi. E ele, nesses 2 versículos diz, olha, resgatador, a Bíblia não diz o nome dele, mas diz assim: você pela lei tem os direitos, mas eu tenho que ser franco com você, né? Tem a terra para resgatar, você pode comprar e permanecer com a terra para que no momento certo essa terra volte às mãos de Noemi ou da família dela, certo? Certo. Só que tem mais um problema, é um negócio casado. Aí você também tem que casar com Ruth, porque você precisa com Ruth suscitar descendência, para que essa terra não bata lá na frente uma geração depois e volte a ficar enrolada. E aí esse homem diz, então não. E era interessante que em nome da transparência e da honestidade, o Boaz coloca em risco o seu futuro casamento. Porque havia alguém com esse direito na frente. E aí o pretendente desiste, e então ele toma a frente. Ele faz o negócio, e ele casa-se com Ruth. Nós, quando queremos um futuro livre de pendências, precisamos ser absolutamente honestos. E é interessante que aqui, a honestidade de Boaz é justamente o não ser omisso. É o falar e falar tudo, não omitir nenhuma parte, nenhuma cláusula desse contrato. É falar tudo absolutamente. Quando falo sobre isso, lembro-me de uma ocasião, eu recém tinha saído da adolescência, estava trabalhando, fiz as minhas economias e saí atrás de comprar um carro usado, né? E fui no jornal, fui indo, conversando, indo ver, etc. E sozinho, sem pedir conselho, sem pedir que alguém mais entendido em negócios de carro me acompanhasse. E acabei comprando um Fusca ano 74. E eu fui pela aparência do carro. Sabe aqueles volantinhos pequenos assim? Eu falei, olha que joia, né? Um banco alto assim. Eu falei, que carro legal, que carro bom. É esse aqui que eu quero, né? Paguei, fui embora. E aí, no dia seguinte, eu perguntei para o cara, né? Esse carro já foi batido? Não, nunca foi batido. Ok, né? No dia seguinte, meu irmão andando de carro atrás de mim, aí ele disse assim, quando nós paramos, eu indo na frente com o Fusca e ele atrás, ele disse, seu carro tem algum problema. Ele anda assim meio de revesgueio, né? Olhando aqui de trás, ele não anda retinho, ele anda meio torto. Não, você não sente isso no volante? Eu falei, pois é, que coisa. E daí, olha o carro e tal, e aí a gente descobre que aquele carro tinha sido capotado. Aí fomos lá falar com quem vendeu. E o cara falou, o que você perguntou? Perguntou se o carro já tinha sido batido, né? Ele nunca foi batido, ele só foi capotado, batido não. Aí durma com um barulho desse, né? Boaz quer se ver livre de um passado de pendências e olhar para um futuro feliz. Então ele precisa ser honesto com isso. Também Boaz é sábio.
ele fala exatamente o que ele precisa fazer, ele coloca na sequência o casamento junto com o negócio. Boaz está na legalidade, ele espera primeiro que o outro desista para que ele continue. Portanto, se nós queremos um futuro feliz, sem pendências, nós precisamos andar com essa legalidade, com essa honradez de Boaz. Então, em primeiro lugar, nós vemos nesse capítulo se vislumbrando um futuro feliz, mas um futuro feliz sem pendências do passado. Em segundo lugar, um futuro feliz se constrói com casamentos sólidos. Veja comigo versículos 10 indo até o 12. Vamos ler. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor fala a essa mulher que entra na tua casa, como Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Um futuro feliz se faz com casamentos sólidos. E casamentos sólidos são providenciados por Deus. Nós vemos isso no capítulo 2, que Ruth, antes de buscar um lar, buscou abrigo no Senhor. Nós vemos que Ruth, antes de buscar um marido, buscou a Deus. E a Bíblia diz que se nós nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Salmo 37, versículo 4. A Bíblia também nos diz em Provérbios que a mulher é um presente de Deus para o homem. Portanto, vem do Senhor, um casamento providenciado por Deus. Não é algo casual, mas algo que estava no coração de Deus. E eu pergunto aos jovens, aos adolescentes hoje: vocês têm orado pelo futuro casamento? Vocês têm orado por um futuro lar? Vocês têm buscado a Deus por isso? Têm clamado ao Senhor a direção dEle na sua vida? Segundo lugar, um casamento precedido por amizade e noivado. Nós vemos isso no capítulo 2 e também vimos na quarta-feira no capítulo 3. Boaz sempre tratou Ruth, desde que a viu, com cavalheirismo, com honra, com gentileza, com amor. É o caminho, é um início para um casamento sólido. Porque onde se vê sinais de desrespeito, há prenúncios de relacionamentos desastrosos. Há namoros que não são preparos para um casamento, são preparos para um futuro divórcio. Já viram aqueles namoros em que um mês estão atados, um mês brigado, uma semana está tudo bem, na outra semana brigaram de novo, começaram, desfizeram o namoro, aí noiva, e aí casa. E esse tipo de comportamento vai para a família, vai para o lar, acaba despontando lá depois de um tempo de casamento. Não foi assim com Ruth e Boaz. Também é um casamento aguardado por ambos. Nos versículos que nós lemos, há uma expectativa que vem desde o capítulo 3, desde que Ruth e Boaz conversaram a respeito de noivado e casamento, desde que fizeram um trato com a capa de Boaz, que era como se fossem as alianças do noivado naquele tempo. Então era aguardado. Também um casamento apoiado pela família. Nós vemos aqui que Noemi se alegra com o casamento de Ruth. Sua sogra é a sua conselheira. Ela aconselha Ruth.
E ela aconselha Boaz. A oração está neste meio também, de forma que Noemi participa com alegria desse enlace matrimonial de Ruth e Boaz. Um casamento não é a decisão apenas do noivo e da noiva, mas de duas famílias. Casar contra a vontade dos pais é tomar uma decisão que pode culminar em desastre. Casamento precisa ser apoiado pela família. O que sobrou da família de Ruth era Noemi, e Noemi estava ali lutando para que o casamento fosse abençoado. Também um casamento público, ele acontece à porta da cidade, com os 10 anciãos de testemunha, e também vêm as pessoas que vêm parando e vêm abençoando este casamento. Nos dias de hoje, nós não podemos desconsiderar a importância do casamento civil, porque antes de um casal estar unido fisicamente, ele precisa estar unido legalmente, diante da sociedade, diante do mundo, diante da humanidade, diante de quem quiser olhar e ver. Está aqui nascendo uma família, está aqui nascendo um lar. Nos dias de hoje, muitos consideram o casamento apenas como uma aliança particular, feita à revelia do poder público, do cartório, da igreja, dos irmãos de fé, da vontade de Deus. E alguns ainda dizem assim: se não der tudo certo, a gente separa, aí já de repente não precisa nem correr o divórcio, já não tem papel mesmo sobre nós. Não são assim as coisas. Casamento também, o de Boaz e Ruth, foi abençoado pelas testemunhas. Nos versículos 11 e 12, nós vemos os anciãos abençoando, e vemos também as pessoas por ali abençoando Ruth, e pronunciaram 3 bênçãos sobre a vida desse novo casal. Primeiro, eles pediram que Ruth fosse uma mulher fértil. Ela foi casada durante 10 anos com Malom, mas não gerou filhos. É possível que ela era estéril. A Bíblia não diz isso, mas é uma possibilidade. E as pessoas dizem o seguinte: que a sua casa seja como a Raquel, e como o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, falando a respeito de Ruth, como a Raquel e como a Lia, que eram estéreis. A Raquel era estéril, e dando a entender que ela depois gere também. E também ela era moabita. E se você lembrar disso, quem era moabita era porque nasceu em Moabe. Moabe, o povo de Moabe era descendente de um ato de incesto entre Ló e uma das filhas. Aí nasce os moabitas. Portanto, uma gente que não era bem vista. E Ruth era moabita. E é interessante que as pessoas no casamento abençoam Ruth, dizendo que você seja abençoada, que você seja como as nossas matriarcas, Raquel e Lia, as esposas de Jacó, abençoam. E eu quero dizer com isso, querido irmão, querida irmã, que não há nenhuma maldição que resista à bênção de Deus. Onde Deus abençoa, está abençoado. E a partir desse momento, a vida de Ruth é abençoada. E tão abençoada que lá em Mateus capítulo 1, ela entra na descendência, na ascendência do nosso Senhor Jesus. Ela faz parte dos ancestrais do nosso Salvador. Também, eles pediram que Boaz fosse um homem próspero. Versículo 11, dizendo: Boaz, a-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Boaz, que você seja grande. Eles também pediram que a casa de Boaz fosse como a casa de Pérez. Pérez foi um dos heróis da tribo de Judá. Foi também
da mesma forma um grande líder entre o povo de Judá. E eles dizem: Boaz, que você seja como Pérez. Então, um futuro feliz se constrói a partir de dependências que ficam para trás, livre dependências, também de casamentos sólidos. Nós precisamos olhar para a sociedade hoje e pensar assim, e orar assim: Senhor, nos dá famílias sólidas, nos dá casamentos sólidos para nossos filhos, para os nossos netos, que a próxima geração continue comprometida com Deus, com o Evangelho e com a família, e com os valores da família. Mas também, terceiro e último lugar, um futuro feliz se constrói com gerações dadas por Deus. Versículos 13 indo até o final. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, isto é, o colocou no colo e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Quem deu o nome para o menininho não foi nem o pai e a mãe, foram as vizinhas, alegres, felizes com o neto de Noemi. Vai ser Obed, que significa servo ou adorador. Depende das vogais que se usar, será ou servo ou adorador. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Um futuro feliz se constrói com gerações dadas por Deus. Você tem orado pelos seus filhos, pelos netos. Talvez os netos ainda não chegaram, nem os bisnetos. Mas ore, para que quando chegarem, já cheguem na presença de Deus. Para que a mão do Senhor construa as nossas gerações. Construa o futuro, a descendência de todos nós. Em primeiro lugar, aqui a descendência é dádiva de Deus. Versículo 13, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus, são dádivas do Senhor. Não são acidentes de percurso, mas são presentes do céu. Pode ser que os pais não planejaram os filhos, mas a partir do momento que existe a vida, existe ali um plano e um projeto de Deus para a vida daquela criança que está sendo gerado. Quando olhamos com essa perspectiva para filhos, sejam eles filhos do ventre, sejam eles adotivos, sejam eles planejados ou não planejados, nós estamos desta forma entendendo: Deus dirigiu para que esta vida fosse uma bênção. É dádiva de Deus. Nos Estados Unidos, a cada ano, acontecem 1 milhão de abortos. 1 milhão de bebês são mortos. E muitos deles são mortos e feitos em pedaços e removidos do ventre. Uma enfermeira cristã comentou num hospital dizendo: isso é paradoxal. Numa parte do nosso hospital nós temos a UTI infantil e lutamos pela vida dos bebezinhos, lutamos dia e noite para mantê-los vivos. E na outra parte do hospital nós matamos os nossos bebês. Que Deus tenha misericórdia. A cada década
100 milhões de abortos acontecem no mundo, que se saiba, mas é possível que o dobro ou o triplo desse número diz respeito a o que não se sabe, o que não está nas estatísticas. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Filhos são dádivas do nosso Deus. Também a descendência é presente de Deus para todos da família. Veja o versículo 17. A Noemi está feliz, as vizinhas também. E elas dizem: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Noemi, lá no começo, no capítulo 1 desse livro, ela disse: eu não tenho mais esperança. A minha vida se transformou em amargura. O nome Noemi, que significa agradabilidade, ou então encanto. Ela disse: eu vou trocar por Mara, que significa amargura, porque a minha vida chegou ao final. Não há mais esperança, mais expectativa, mas agora ela está feliz. Agora ela vê a sua esperança nascendo, o netinho que será o resgatador do nome da família, da descendência, até dos bens da família. É interessante que a nossa descendência é um presente de Deus para nós pais, mas também para todas as famílias, para a igreja. É um presente de Deus para a sociedade, e as mulheres dizem isso. A Noemi nasceu um filho, não é que nasceu, ela era a avó, né? Mas a alegria era tanta com o netinho que nasceu de Ruth, que as vizinhas dizem: é a Noemi que está alegre. Os filhos não são só nossos, eles são dos avós também, eles são principalmente do Senhor, futuro deles, né? Aí no mundo se diz: nós criamos os filhos para o mundo, né? E nós dizemos o seguinte: nós criamos os filhos para os propósitos de Deus. O que Deus quiser fazer com os nossos filhos, netos, Ele fará. Os filhos são descendência nossa, mas também dos nossos pais, dos nossos sogros. Algum tempo atrás, um avô estava reclamando, dizendo que a filha até hoje não permitiu que ele visse ou pegasse o seu netinho que nasceu, o pegasse no colo. E ele, muito triste, chorava com isso. Descendência é presente de Deus para todos. Descendência é motivo de alegria para as famílias. Descendência traz ao mundo sementes abençoadas. Todo bebê nascido no mundo é uma vida, um futuro que se carrega nos braços. O livro de Ruth conclui com a curta genealogia, ligando Pérez até Davi, o rei, e passa por Obed, que é o filho de Ruth e Boaz. E depois de 28 descendências, chega o Messias, o Salvador do mundo. E o livro nos ensina isso, que como Ruth, nós cruzamos montes, vales, pontes estreitas, pântanos. A vida é por vezes ingrata, a vida por vezes é surrada, mas estamos com um futuro se vislumbrando. E o nosso futuro, em breve, né, será selado com alegria, muito maior do que a alegria de Ruth, de Boaz e de Noemi. A alegria restaurada dessa família, a nossa, será eterna. Breve a trombeta de Deus soará, aleluia. Breve a voz do arcanjo será ouvida. Breve os inimigos de Deus serão colocados debaixo dos seus pés. Em breve todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Em breve esse corpo de humilhação será transformado, será revestido com um corpo de glória. E em breve seremos
totalmente, absolutamente do Senhor para sempre. Que a história do livro de Ruth nos leve a essa esperança. Não importa se agora nós estamos no capítulo 1 do livro. E você talvez lembre disso no capítulo 1, perdas, desespero, dores, lágrimas. Aí o capítulo 2, talvez alguns estejam no capítulo 2 de Ruth. Esperanças à vista, renascendo, ideias, etapas. O sol voltando a brilhar. Capítulo 3, a reconstrução. Já a esperança reconstruída, confiança reconstruída. Talvez alguns estejam no capítulo 4, já desfrutando a restauração. Mas o livro nos traz esta esperança de que as lutas nossas, as lutas de todos nós são passageiras. Aleluia! Um dia estaremos na alegria do capítulo 4.